Pronto. Boa tarde para todo mundo. Hoje vamos para a aula 2. Vamos começar aqui essa parte de entendimento de continuidade, né, do que a gente viu na aula passada, que é sobre tabela, verdade e equivalências. No Classroom eu atualizei já a página com o material complementar a essa aula de hoje. Os slides dessa aula, né, que são esses aqui que eu estou mostrando para vocês, ainda não estão lá, mas eu vou pôr assim que acabar a aula. Eu coloquei já a lista 2 também no Classroom, que tem a lista em relação à aula 2. A lista um que foi em relação à aula um, eu coloquei o gabarito no sábado, finalzinho do sábado, já quase indo para o domingo. Eu coloquei mais que... Eu acho que a revisão que eu vou fazer depois que eu acabar o conteúdo, eu também já coloquei no Classroom hoje mais cedo. Então vamos ver, vamos tentar aqui dar conta desse assunto dessa aula 2, tá? Então vamos lá. Bom, eu espero que vocês tenham estado aqui na aula passada. Tem um estado, tá correto, gente? Eu já nem sei. Bom, se vocês não tiveram aqui na aula passada, mas eu espero que vocês tenham assistido a aula, a gravação, estejam com a matéria em dia, que espero também que vocês tenham feito a lista, tenham visto o gabarito, visto o que errou, o que eu fiz. Pode ser que eventualmente tenha algum erro de digitação meu lá, mas qualquer coisa vocês mandam uma mensagem perguntando se está correto o que está lá no gabarito em relação a alguma dúvida que vocês tenham, tá? Eu tentei atualizar porque período passado tinha alguns erros de digitação e aí antes de postar o gabarito eu fui conferir lá quais eram os erros que os alunos tinham visto e eu atualizei o documento e coloquei. Só mais uma observação antes de entrar de fato no conteúdo da aula. Eu coloquei hoje no Classroom também um anúncio de alguma reunião que eu não sei muito bem o que que é, mas é que vai acontecer amanhã e parece que é para divulgar algo que tem na UF. Eu não sou nada bom para fazer merchandising, mas é tipo isso, tá? Então, talvez vocês tenham lido e conheçam mais ali do que esteja do que eu de escrito. Mas é importante porque vocês precisam ter horas complementares, né? E então isso faz parte disso. E vocês vão ter também conhecimento sobre as coisas extras que tem na UF, né? Eu acho que são encontros para programação, coisas do tipo, especialmente voltado para as meninas. Então, as meninas que estão aqui na sala, eu não sei quantas são, mas eu sei que são algumas. Olhem lá, porque tem grupos específicos para vocês, que é para incluir as meninas no mundo digital também, mas essa coisa de amanhã é aberta para todos, claro. Então, não só as meninas, mas os meninos também. Participem aí quem puder, porque vai ter essas horas aí para vocês e vocês vão ter mais conhecimento sobre as coisas que existem aí, tá? Você só tem que se inscrever, tá? Não deixa de se inscrever não, até para ter o link que vai ser a reunião. O link não foi divulgado ainda, só para quem foi inscrito. E também para ter o certificado de participação, né? Tem que ter a inscrição feita. Eu coloquei essa mensagem toda lá, explicando melhor do que eu estou falando lá no Classroom, então olhem lá, tá? Bom, então, propagandas aí já feitas. O que a gente viu na aula passada? Quem pode me falar o que a gente viu na aula passada, antes de eu começar a falar? O que a gente viu na aula passada? Vimos conectivos, mas o assunto principal qual foi? Qual foi a grande Enunciados? essência da aula passada? Isso, como o Matheus escreveu. Como simbolizar os enunciados. Isso. Esse foi o assunto da aula passada. Simbolização de enunciados. Então, para isso, sim, a gente tem que ter entendido o que eram conectivos, o que são componentes, o que é uma legenda, para poder usar essas ferramentas na simbolização, certo? Então, nós vimos que para avaliar o enunciado, primeiramente a gente tem que simbolizar, tá? Então, para isso, a gente decompôs um enunciado em pedacinhos menores, né, que são as componentes. As componentes, só para recapitular, são pedaços do seu enunciado que não têm conectivos, né? Estou falando bem informal, né, mas é mais ou menos isso. A gente também criou legendas, né? Cada enunciado, componente, tinha uma letrinha específica na sua legenda, né? E para isso a gente poder simbolizar, então, o enunciado, certo? Então, essa foi a grande essência da aula passada,
e as ferramentas foram essas que vocês falaram, conectivos, componentes, né? Foram os assuntos que a gente viu lá. Mas para que a gente viu isso? A gente viu isso porque a gente quer avaliar. Então, o que a gente viu na aula passada foi esse primeiro passo, é saber simbolizar. Agora vamos ver esse segundo passo, que é entender como a gente avalia o enunciado, tá? Bom, então agora o próximo passo é justamente a avaliação de enunciado, tá? Então, a gente, para isso, vai introduzir os conceitos de tabela de avaliação de um conectivo, a interpretação de enunciado simbolizado, como a gente vai interpretar a partir das avaliações que a gente tem das componentes em relação aos conectivos que surgem ali, e a tabela de avaliação de um enunciado simbolizado, tá? Então, essa a grande essência da aula de hoje, é saber avaliar o enunciado. Então, só retornando, na aula passada a gente quis saber simbolizar o enunciado, na aula de hoje a gente vai querer saber avaliar o enunciado, tá? Bom, a avaliação, ela aparece em que contexto? O que significa a gente saber avaliar? Vocês lembraram um pouquinho do que eu falei na aula passada? Uma coisa que existe aqui é o conhecimento de qualquer enunciado, ele poder ter uma de duas avaliações. Ou, exclusivamente usado esse ou ele é verdadeiro, ou ele é falso, que eu falo, tá? Então, é essa classificação do componente em verdadeiro ou falso que a gente vai conseguir dar valores ao enunciado que for apresentado. Isso, então, vai ser algo em detrimento ao que era a classificação da avaliação de cada componente, tá? Eu posso estar falando, talvez, um meio formal aqui, mas eu estou sendo claro? Vocês estão entendendo? Tá ok? Tudo ok. Beleza? Então, o que a gente quer é dar valores, a gente quer saber qual é o valor de algo que está sendo dito, e esse valor vai ser classificado, então, como verdadeiro e falso. Tá? Não é um valor monetário, mas é um valor binário. Tá? Então, você tendo um valor verdadeiro, a gente usa o símbolo V, a gente tendo valor falso, a gente usa o símbolo F. Tá? Se for em inglês, a gente usa T e falso, e aí o F para falso. T de true, certo? De verdadeiro. Isso pode aparecer em materiais que vocês vejam por aí e tal. Mais uma outra coisa que eu quero falar também no finalzinho da aula, vai ser usado o T fortemente lá, mas enfim, esses são os símbolos dos valores verdadeiro e falso. Bom, então a minha proposta aqui agora é a gente entender o que está sendo dito é uma verdade ou o que está sendo dito é uma mentira. Ou seja, é atribuir valor a algo que está sendo dito. Então, a minha proposta é brincar com vocês, mas eu não sou nada didático aqui, em um instrutor de brincadeiras, né? Então, nem perto eu vou chegar a uma brincadeira de fato com vocês, tá? Ou sei lá, talvez sim, mas eu acho que não, né? Mas olha só, vocês têm que avaliar se o que eu vou falar é uma verdade ou é uma mentira, de acordo com as possíveis contextualizações do que ocorrer, tá? Então, vamos lá. A frase é essa, que aí, dada essa frase, vocês vão ter que, a partir de algum certo contexto, dizer se o que eu falei é uma verdade ou se o que eu falei é uma mentira, tá? Então, a frase que vocês vão ter que avaliar se é verdadeira ou se é falsa é essa. Ontem choveu e fez frio. Tá legal? E aí, me digam aí, ontem, dia 8 de fevereiro, choveu e fez frio? Como é que vocês vão saber responder se isso que eu falei é uma verdade ou é uma mentira? Professor, nenhum dos dois tem negação. Então, acredito que ambos identifiquem um contexto de verdade. Então, você comparando os dois com o E, ambos têm que ser verdadeiros. Isso não tem nenhum operador de negação, acredito que seja verdadeiro. Então, mas por que isso é verdadeiro? Porque não tem a negação aparecendo? São duas afirmações. Pois é, duas afirmações é diferente do que você falar serem duas verdades. É só olhar para o dia de ontem e perceber se a verdade está sendo falada ou não. A afirmação está aí. Ontem choveu e fez frio. Mesmo se tivesse uma negação, se fosse ontem não choveu, por exemplo, ontem não choveu e fez frio, ainda assim é uma afirmação.
É claro que é uma negação que está aparecendo ali também, porque tem um conectivo de negação, além disso tem uma conjunção, porque tem um E já aparecendo aí, mas enfim, é uma afirmação, é um enunciado. Agora, não sei quem falou, desculpa, quem fala eu não sei quem é, porque o PDF está na frente do... Sou eu, Felipe. Ah, tá, mas não tem como saber. Aliás, tem como saber se eu botar um outro monitor aqui, é isso que eu fazia período passado. Talvez eu faça isso para aula que vem, vai ficar melhor. Mas, enfim, tá bom, Felipe. Isso é isso como o Felipe falou. Então, você tendo essa frase, esse enunciado, você tem que avaliar de acordo com os possíveis contextos, ou seja, é saber, e aí, o que aconteceu ontem? Choveu? Fez frio? Então, cada componente vai assumir um valor. E é em detrimento o que ocorre de valor a cada componente que você vai saber comparar esses valores de cada componente para ter uma informação sobre o valor de todo enunciado. Entendeu o que eu falei? Sim. Então, possíveis avaliações. Eu não sei o que aconteceu ontem. Eu não sei se essa frase se refere aqui em São Gonçalo, por exemplo, ou, sei lá, na Polônia, em Varsóvia. Não sei. Então, depende do contexto. Então, você tem que saber, e aí, o que aconteceu? Choveu ontem? Fez frio ontem? Então, dadas essas informações prévias que você vai ter a conclusão do que isso você falou é uma verdade ou uma mentira. Entendeu? Então, aqui está um possível acontecimento. Ó, vamos supor que tenha chovido, tá? Isso aqui é um balãozinho não, isso aqui é uma nuvem, né? É uma nuvenzinha e está chovendo lá. Ó. Então, aconteceu o quê? Choveu e teve 39 graus. 39 graus, eu acho que a gente não considera frio com 39 graus, né? Então, o que a gente tem de informação? Choveu, isso é uma verdade. Então, o valor da componente ontem choveu é verdadeiro, tá? Enquanto que o valor da componente ontem fez frio é falso. Uhum. Beleza? Entenderam? Então, o que vocês acham que, dado esse contexto, isso daqui é uma verdade ou é uma mentira? Essa frase aqui, ontem choveu e fez frio. Uma mentira. Falso. É falso, é uma mentira, perfeito. Então, beleza, vocês entenderam bem. Vamos lá para a próxima. Aqui, fez sol. Então, vamos pensar que isso aqui é um símbolo de não ter chovido, tá? E fez 10 graus. 10 graus a gente pode pensar como um frio. Bom, então isso daqui, é claro que eu não vou ficar aqui brincando, né, falando, esperando vocês me responderem, mas só que vocês me interrompam se não tiverem entendido e eu paro, volto e explico de novo, tá? Só para adiantar um pouquinho esse processo mais intuitivo, mais lúdico, tá? Então, vamos lá. Não choveu e aqui, ó, fez frio, ainda assim, beleza. Mas essa frase aqui foi mentira, porque é natural, é algo que é de senso comum a gente entender que quando usa o E, a gente diz que ambas as coisas ocorrem. Ou seja, para que isso aqui tenha sido uma verdade, tem que ter ocorrido as duas coisas, certo? Então, se eu falo, eu estou vendo que Antônio foi o último a escrever e antes foi Álamo, e só vou usar esses exemplos porque são os que eu estou vendo aqui. Então, se eu falo, Álamo de Paula vai passar em FMC e Antônio Vinícius vai passar em FMC. Para que isso que eu esteja falando seja uma verdade, cada um dos dois tem que ter tido valores verdadeiros para essas componentes, né? Então, os dois têm que ter passado, cada um dos dois tem que ter passado, né? Então, isso é claro, né? O E tem esse senso de você ter que ter obrigatoriamente as duas partes como verdadeiras para que tudo que foi falado seja algo verdadeiro, beleza? Então, aqui, por exemplo, levanta as mãos aí, reza aí. Bom, aqui, ó, não choveu e não fez frio, e o outro aqui choveu e fez frio. Então, a gente consegue entender que esses três são falsos, ou seja, é uma mentira, isso que foi falado, enquanto que o último é uma verdade. Ou seja, esse enunciado aqui, ele possui valor verdadeiro quando ambas as componentes são verdadeiras. Beleza? Isso que é a interpretação de um enunciado, ou seja, a avaliação de um enunciado,
em relação a todos os possíveis casos de acontecimento aqui, nesses contextos. Beleza? Vamos para a próxima. Beleza? Então, a próxima. Ontem choveu ou fez frio? Vamos também usar esse contexto aqui, essa brincadeira, mas eu vou ser só um pouquinho mais rápido, tá? Então, o ou é o quê? São duas opções que você está tendo, né? Ou você vai fazer FMC, ou você vai fazer prog 1, sei lá. Se você usa esse ou, não do jeito que eu falei, porque esse jeito que eu falei, eu botei o ou no início, então eu falei um ou como sendo um ou exclusivo, eu vou falar já já da diferença do inclusivo e do exclusivo já já. Mas pensando um pouco diferente dessa frase que eu falei, numa outra. Eu faço FMC ou eu faço prog 1. Isso significa que você está dando duas opções. Você pode fazer as duas opções sem problema, porque você fazer uma das duas é o que garante isso ser uma verdade. Tá? Da mesma forma que ontem choveu ou fez frio? Choveu, não fez frio. Tá, mas satisfez essa primeira coisa. Se eu falo Antônio passa ou Álamo passa, basta que um dos dois passe, certo? Se um não passar, mas o outro passar, beleza, já está correto isso que eu estou dizendo, tá? Se os dois passarem também, beleza, né? Uhum. Você falar Antônio passa ou Álamo passa, é a mesma coisa que você falar ao menos Antônio ou Álamo passam, entendeu? Ao menos um. Ao menos um é que um dos dois ocorre, é a verdade, mas pode ser mais que um também. Pode ser que os dois possuam valores positivos, valores verdadeiros, tá? Então, ok, aqui então o que a gente tem, esse primeiro é uma verdade, porque esse pedacinho satisfez, enquanto o outro não, mas o primeiro satisfez já está cumprindo o que a gente quer na disjunção. Esse aqui também, porque não satisfez o primeiro, mas satisfez o segundo, e aqui o outro é falso, ou seja, para que isso aqui seja falso, tem que ocorrer o quê? Todas as componentes devem possuir valores falsos, tá? Se eu falo, não sei o nome de todos vocês, desculpe, tá? Mas aluno 1 passa, ou aluno 2 passa, ou aluno 3 passa, ou aluno 4 passa, eu vou até o aluno 36, eu acho que são 36 alunos, em FMC. Se eu estou falando isso, basta que um passe. Se de 36, 35 não passarem e mais um passar, isso é uma verdade. Eu não quero que aconteça isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas se o que eu falei é falso, então todo mundo tem que ser reprovado, tá? Então, por favor, não faça a afirmação ser falsa, beleza? E então esse aqui, o outro, também é verdade, né? Porque satisfez ambos, então tudo bem. Tá legal? E o próximo? Alguém quer falar? De boa. Não? Tá. Então, aqui, repara que a gente acabou o primeiro exemplo de falar. O primeiro exemplo eu falei sobre a conjunção, o segundo exemplo eu falei sobre a disjunção, e aqui eu vou falar sobre a implicação. Depois disso, eu vou falar sobre a bimplicação, sobre a negação, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção, antes de entrar nesse outro exemplo, nos termos que eu estou me referindo, tá? Eu não estou falando, antes eu falei sobre o ou, antes disso eu falei sobre o e. Eu falei disjunção, conjunção. Então, esse anterior aqui é uma disjunção e antes disso foi a conjunção. Tá legal? Esses nomes que eu apresentei para vocês na aula passada, falar decorar é feio, né? Mas entendam esses nomes porque é o mais comum de eu me referir, tá? Esse próximo exemplo. Se ontem choveu, então fez frio. Eu comentei um pouquinho sobre isso na aula passada, quando eu falei, se fizer sol, então eu ligo o ar-condicionado. É a mesma coisa, tá? Como é a avaliação disso? Bom, eu poderia falar simplesmente para vocês decorarem e pronto. Mas, claro que eu não quero isso, eu quero que vocês compreendam o porquê das coisas, né? A ideia é você estabelecer em que esse enunciado seja uma promessa. É algo que é claro que eu estou falando sobre ontem, né? Mas uma promessa nesse sentido Espera aí que tem alguém entrando. Tá.
eu voltar. Bom, é claro que isso aqui, eu falei, é uma promessa sobre o que ocorreu ontem, né? Mas tudo bem, tá? Pensem isso como sendo, eu estou me comprometendo a ir a algum lugar, ou seja, eu estou me comprometendo a dizer, fez frio quando choveu, tá? Então, a frase, ela se refere a essa causa. A causa é ter chovido. Ou seja, se ontem choveu, então eu estou garantindo que fez frio, tá? Então, se ontem choveu for uma verdade, beleza? Para que esse enunciado seja uma verdade, tem que ter feito frio, porque isso era a causa, tá? A causa é fez frio. Perdão, a causa era ter chovido. Ontem choveu. A consequência é, eu estou dizendo, se choveu, então tem que ter feito frio. Agora, se não choveu, não estou nem aí sobre o que aconteceu depois. Você não quebrou esse enunciado, não quebrou essa promessa, tá? Então vamos aos casos aqui. Choveu e aqui 39 graus não é frio, né? Está muito longe disso. Então, ó, aconteceu a causa, mas não aconteceu a consequência que deveria ter acontecido. Então, isso aqui é o quê? É uma mentira. Isso é falso. É algo falso. Esse é o único caso em que esse enunciado vai receber valor falso. E a implicação vai receber valor falso somente na atribuição de valores em que a causa é verdadeira, mas a consequência é falsa. Tá? É o único caso em que esse enunciado ele é falso. Enquanto que os outros, aqui, por exemplo, ele satisfez tanto a causa e a consequência, porque aquilo, se satisfez a causa, então ele tem que satisfazer a consequência, que é ter feito frio. Aqui, de fato, aconteceu. Os outros, é o que eu estava falando na aula passada, eu não me comprometi ao caso de não ter feito chuva. Tá? Fez sol, ou seja, não choveu, então, ó, tanto faz. Isso não quebrei isso daqui foi dito. Tá legal? Beleza? Posso passar adiante? Pode. Por favor, gente, alguém tiver uma pergunta, algum comentário, Professor, falar, tá? Uhum. Só uma dúvida aqui, eu não sei se o senhor falou. Aquele gabarito da lista passada você já enviou ou ainda não? Uhum. Já enviou? O gabarito da lista 1, eu acho que vocês não recebem notificação quando eu faço uma edição numa postagem anterior, né? Bem, eu pelo menos não. Eu reparei isso, não faz não. Então, Não, muita atenção, tá? Eu fiz várias atualizações, eu postei, eu falei isso bem no início, você não devia estar. Eu postei o gabarito da lista 1 no sábado de noitinha. Eu postei o gabarito da revisão da aula passada também, mas foi bem no dia. Isso aí eu cheguei a ver. E eu postei mais duas coisas. Então, essas coisas que tem gabarito, eu postei sim. Tá. Eu já postei a lista 2, aí o gabarito eu não postei ainda. Tá? Uhum. Tranquilo. Tá. Professor, você falou de conjunção, disjunção, e isso aí é o quê? Implicação. Implicação, beleza. Aham. Tá, e esse outro... eu não chamei atenção nisso na aula passada, né? Esse C com 2 S no início, tá vendo que eu não sou burro em português? Você nem escrever. Não é não. Isso, de fato, é um jeito que a gente faz na matemática, em português, né? E em inglês também a gente faz isso, tá? Em inglês e em alguns textos a gente bota assim. Esse if, porque if em inglês é C, né? Então, mas só com F. Isso aqui é C, SE. Isso daqui é o se somente se em inglês, tá? O if and only if. If and only if. Isso aqui abreviado, né? É um jeito mais econômico de escrever esse termo. A gente usa no inglês esse if com 2 Fs. E em português a gente usa esse se e somente se economicamente, assim, dessa forma. 2 S's é. Tá legal? Então, quando vocês virem isso aqui, significa se e somente se. Eu falei na aula, coloquei nos slides da aula passada, mas eu não comentei sobre isso. Só estou comentando agora. Tá legal? Bom,
Isso aqui é um outro enunciado, diferente do anterior, né? Porque o conectivo que está sendo usado é a biimplicação, tá? Enquanto que o anterior era a implicação, só tinha causa implicando nenhuma consequência. Aqui é uma frase que é um pouco mais forte, né? Ela é o seguinte: ontem choveu, se somente se fez frio. Ou seja, para que isso seja verdade, é o que tem que ter acontecido. A causa foi verdadeira, então choveu. Perdão, a causa foi verdadeira, a causa é choveu, né? A consequência é verdadeira, fez frio, tá? Da mesma forma, o caso contrário, ou seja, se fez frio, então ontem choveu. A gente pode reescrever essa frase da seguinte forma. Eu fiz isso no exemplo da aula passada. Se ontem choveu, então fez frio. E se ontem fez frio, então choveu. Ontem choveu, né? Assim para ficar mais bonitinho. Tá? Então, a biimplicação, ela ocorre, essa causa tem essa consequência e também essa causa tem essa consequência. A gente vai ver isso aqui melhor na tabela, quando estiver falando de verdade, da tabela verdade. Mas o que ocorre então nos exemplos? Vamos voltar para o exemplo aqui. Aqui, choveu, então fez frio. Se ocorreu ambas as componentes com valores verdadeiros, então isso aqui é uma verdade. Tá? Da mesma forma, se nenhuma das duas coisas ocorre, isso eu não quebro a minha promessa, pensando naquilo que eu falei da implicação como aquela promessa. A promessa foi ao caso de ter chovido e ter feito frio. Aqui eu cumpri, porque ele satisfez as duas coisas. Agora, ele não satisfez nenhuma das duas coisas, essa frase ela não está sendo quebrada, essa promessa. Então, continua sendo uma verdade. Diferente das outras duas anteriores. Porque, se vocês lembrarem, eu acabei de apagar o que eu escrevi. Deixa eu voltar para ver se ele volta. O que eu escrevi. Não, não volta. Tá, mas... aqui. Bom, isso daqui é o seguinte. Lembra do E? O que o E faz? O E faz que, para ser verdade o que essa afirmação está sendo dita, ou seja, para que essa conjunção seja verdadeira, ambas têm que ser verdadeiras. Tanto esse pedacinho tem que ser verdadeiro, todo ele, quanto esse pedacinho aqui tem que ser verdadeiro, todo ele. Se ocorrer isso daqui, por exemplo, o que está acontecendo? Ele choveu, mas ele não fez frio. Então, isso daqui, esse pedaço aqui é verdadeiro, enquanto que esse pedaço aqui é falso. Concordam? E dado essa atribuição de valores aqui, isso daqui é uma verdade, isso daqui é falso. Tá? Então, olhando essa frase aqui, lembram? Isso aqui é verdade, isso aqui é falso. Tá? Dado que ontem choveu, é verdade, então fez frio, é falso, esse pedacinho aqui dessa conjunção tem que valor? Falso. Se ontem choveu é verdadeiro. E se ontem fez frio é falso, então esse pedaço nessa nova frase aqui é falso. E lembram que a conjunção, para ser verdadeira, ambas os pedaços aqui devem ser verdadeiros, mas já era, vai ser falso. Vai ser uma mentira toda essa frase, porque isso daqui já é falso. Entenderam? Então, por isso que na biimplicação
tem que ter essa combinação de valores. Verdadeiro, verdadeiro. Isso é verdadeiro, todo enunciado. Falso, falso. Isso é verdadeiro, todo enunciado. Entendi. As Entenderam? duas premissas são causa e consequência, né? Perfeito, isso aí, tá? Vamos avançar para a negação. Depois a gente vai ver isso tudo aqui de um jeito mais formal, quando eu apresentar a tabela, tá? Mas a ideia é mesmo, eu não vou mudar nada a explicação. Mas a gente vai rever, só para reforçar isso. A negação é bem direto. O que eu estiver falando, se eu quiser fazer a negação, você vai simplesmente trocar o valor. Então, quando negamos enunciado, a gente simplesmente troca o seu valor. Então, se você tem um enunciado, tá? Isso daqui é a letra Φ, né? Isso aqui é a letra Φ, grega. Essa letra Φ, como eu falei na aula passada, ela pode ser simplesmente uma legenda de algum enunciado. Então, se esse enunciado que está sendo legendado por esse símbolo tiver valor verdadeiro, se você quiser obter a negação dele, então o valor lógico desse enunciado agora negado é falso. Da mesma forma, se você tinha o valor lógico do enunciado Φ como falso, a sua negação vai ser verdadeira. Beleza? Bom, a tabela agora... Aqui eu já apresentei direto a tabela, né? Não botei exemplo em nenhum, joguinho nenhum. Então, uma tabela simplesmente é isso, tá? Você vai ter a atribuição de valores das suas componentes que vão resultar num valor, numa interpretação de valor de todo o enunciado. A gente vai aprender como fazer isso melhor já, tá? Mas isso aqui é a tabela da negação. Você põe todas as atribuições de valores em que o enunciado pode ter e você vai ter a sua conclusão. Aí, em relação à conjunção, a conjunção, ela vai ser verdade quando ambas forem verdade, né? Então, como é a tabela, simplesmente assim. O que é isso? São duas legendas, na verdade, são dois enunciados. Você pode pensar duas componentes, por exemplo. Isso aqui é o Φ, isso aqui é o Ψ. São duas letras gregas, tá? As letras gregas, como eu acabei de falar, elas associam enunciados. Podem ser enunciados componentes, por exemplo, tá? Então, por exemplo, a frase ontem choveu e fez frio. Então, ontem choveu é esse Φ, enquanto que o ontem fez frio é o Ψ. E o que eu falei é ontem choveu e ontem fez frio, então isso é uma conjunção. Então, esse é a simbologia, ou seja, essa é a simbolização do enunciado que eu acabei de falar. Aqui, nisso que está em rosa, eu coloquei todos os possíveis valores em que cada componente pode ter. E combinei elas. Então, ambas podem ser verdadeiras, ou uma das duas pode ser verdadeiras, ou ambas podem ser falsas. Simples assim. Então, é isso que é a tabela verdade. É você pôr todas as possíveis interpretações de valores para cada uma das componentes e saber usar os conectivos e os valores associados a essas operações que os conectivos fazem. Então, isso aqui você pode pensar como operação, tá? É tipo, menos com menos é mais com menos é menos na multiplicação, ou seja, você tem valores ali associados a cada símbolo que vão resultar em algum valor específico da sua conclusão. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, conjunção de ambas sendo verdadeiras é verdade. E como a gente viu isso no exemplinho, né? A única forma para que seja verdadeira todo esse enunciado é que ambas têm que ser verdadeiras. Se ambas forem falsas, é falso, né? Se eu falar Antônio passa e Alan não passa em FMC. Se ocorre o contrário, ou seja, ambos os dois não passam, então isso é falso. Ou se ao menos um dos dois passam para a conjunção, isso é algo falso, porque eu estou dizendo E. Então ocorre para todos, beleza? E é claro, aqui eu estou apresentando esse caso em que há essa operação acontecendo, uma operação para duas componentes. Mas isso aqui poderiam ter mais componentes e ia dar a mesma situação. Se eu falo, todos os alunos de FMC passam. E aqui eu estou considerando esse todos como sendo
o aluno 1 de FMC passa, e o aluno 2 de FMC passa, e assim por diante até o último aluno, para que seja verdade. Então, cada um tem que assumir valor verdadeiro para isso que foi dito, beleza? A tabela da adjunção é exatamente o pelo menos 1, né? Isso que eu estava falando antes. Então, como é a tabela, só vai ser falso se ambos forem falsos, tá? Para todos os outros vão ser verdadeiros, beleza? Tá claro até aqui? Sim, professor. Tudo certo. Vamos para uma observação importante em relação à disjunção, tá? As disjunções, elas podem, eventualmente, isso acontece no português, se referirem a exclusões mútuas. Ou seja, o que significa ser mutuamente excludente? Quando eu falo, aqui vão ter exemplos. Ou 2018 é par, ou 2018 é ímpar. Concordam com essa afirmação? Aliás, antes disso, vocês entendem o que está sendo dito aqui? Tá. Que ou ela é uma ou ela é outra. Isso, ou ela é uma ou ela é outra. Vocês concordam que é diferente do exemplo que eu passei no slide anterior? Aham. O slide anterior eu falei o quê? Antônio passa ou Álamo passa. Um não excluía o outro. Um incluía o outro, eventualmente. Tá? Beleza? Então é o que a gente chama de união inclusiva, né? Beleza? Esse daqui é o XOR, é o exclusivo, né? Esse que é o XOR, não é? Eu acho que é. Os nomes de portas lógicas, enfim, é a mesma coisa que vocês aprendem em portas lógicas quando vocês estudam outras matérias, tá? Então vocês vão ver isso, sei lá, se vocês já não viram, vocês vão ver portas lógicas, portas booleanas, tem o mesmo papel. Eu estou apresentando exatamente a mesma coisa que vocês veem em outras matérias, só estou usando outros nomes e outros símbolos. E outras aplicações até, tá? Mas é a mesma coisa, beleza? Então, essa leitura, ela associa a gente o quê? Para que essa frase seja verdadeira, o que tem que acontecer? Você pode simplesmente usar aqui um ou e pronto, uma disjunção e pronto. Se eu perguntar a vocês, vamos pensar, vou botar aqui a legenda, tá? Vou botar P para 2018 é par. E eu vou botar I para 2018 é ímpar. Como eu criaria a legenda disso? Eu pergunto a vocês, está correto eu colocar assim? A simbolização? Não. Não tá. Por que não tá? Apenas um deles tem que ser verdade. Os dois não podem ser. Enquanto que essa simbolização, ela é verdadeira se ocorrer ambas as afirmações verdadeiras. Se 2018 foi par e 2018 foi ímpar, se você colocar a verdade nisso, a conclusão dessa disjunção é que isso é uma verdade. Mas não é isso que eu estou querendo passar nessa frase. E aí? O que a gente faz? E agora, José? Tem um José aqui? É só uma expressão, tá? E agora, José? O que a gente faz? Alguma ideia? Eu acho que... Fala. Eu vou chutar. Eu acho que tu coloca isso entre parênteses e coloca um ou fora. Exato, é tipo isso. Não sei se é exatamente isso que você falou, mas o que ocorre é o seguinte, a gente consegue reescrever essa frase, ou seja, dada a interpretação que a gente tem, ao entendimento que a gente tem que seja essa frase, que é que, e para que isso seja verdade, é que isso daqui é verdade e isso aqui é falso. Beleza? Ou o quê? Isso daqui é falso e isso daqui é verdade. Beleza? Então, a gente tem que saber reescrever, é algo que eu falei na aula passada, e os exercícios da lista forçam muito isso, que é ter uma frase super estranha, com coisas que às vezes vocês não enxergam exatamente de cara o conectivo, e conseguir, a partir da reescrita, ter os conectivos de modo mais claro aparecendo. Tá? Vamos ver um outro exemplo primeiro. Ou f é quadrado ou f é pentágono. Não é um outro exemplo também que um exclui o outro. Que aí,
Eu não sei qual é o verdadeiro, mas eu sei que exatamente um dos dois é verdadeiro, tá? Aqui você pode me falar, pô, professor, mas ó, eu sei que 2018 é par. Então, como é que essa afirmação... E, aliás, além disso, eu sei que 2018 não é ímpar. Então, eu sei que 2018 é par, é V e isso aqui é F. Então, não deveria ser verdadeiro, somente quando esse pedaço aqui fosse verdadeiro e esse pedaço aqui fosse F. Não entendi, professor. Oi? Não entendi a pergunta. Ah. Então, qual é... Bom, uma coisa é a frase que está sendo passada aqui. Outra coisa é o que você sabe de base, de conhecimento prévio, para afirmar o que é verdade ou o que é falso para cada componente aqui. Tá? A gente entende que essa frase é uma disjunção exclusiva, ou seja, é um ou exclusivo, não porque você sabe que 2018 é par e 2018 é ímpar, é falso. Não por isso. Mas é porque esse ou com esse ou, a gente interpreta dessa forma. Independente do que seja o valor de cada componente. Entendeu? Ou ela é solteira ou ela é casada. Ou ela é solteira ou ela é casada, é um outro exemplo. Para ela ser solteira, você sabe que ela não é casada. E da mesma forma, para ela ser casada, você sabe que ela não é solteira. Mas você está usando algum conhecimento prévio seu para garantir essas informações de cada componente. Em compensação, não é isso que a gente deve usar. A gente deve usar aqui esse ou com esse ou, passando a informação que é exclusivo, esse ou. Tá? Se tivesse escrito ela é solteira ou ela é casada, mesmo que não fizesse tanto sentido ela ser solteira e ser casada ao mesmo tempo, a frase seria verdadeira se ambas as coisas acontecessem como verdade. Entendeu? Uhum. A gente não tem que usar o nosso conhecimento prévio para adotar valores em cada uma das componentes. Só tem que observar os conectivos, então. Isso, exatamente. Tá? Uhum. Então, como a gente simboliza o ou exclusivo? Como? Eu já dei dicas um pouco sobre isso, né? Possíveis simbolizações podem ser essas, ó. Então, A acontece se somente se B não acontece. A é verdadeiro se somente se B for falso. Entendeu? Ou seja, isso daqui é verdadeiro se somente se isso daqui for falso. E da mesma forma, isso daqui é falso se somente se isso daqui é verdadeiro. Entendeu? É uma possível simbolização do ou exclusivo. Então, se você escreve ou 2018 é par, ou 2018 é ímpar, isso aqui é uma possível simbolização para isso. De modo que o A seja a primeira, o B seja a segunda. Tá? Uma outra possível é o seguinte: a gente tem duas possíveis ocorrências aí. Acontece que o A é verdadeiro e o B é falso, ou o A é falso e o B é verdadeiro. É uma outra simbolização aqui para o ou exclusivo. Repara que a gente consegue obter, então, o ou exclusivo usando as ferramentazinhas que a gente tinha previamente. É a conjunção, é a disjunção, é a negação, é a implicação e assim por diante. Tá? Então, atenção, que eu digo é o seguinte: a disjunção, ou seja, se é algo que eu ponho, isso acontece, ou aquilo lá acontece, é o ou inclusivo, tá? Se eu quiser me referir ao ou exclusivo, eu ponho esse ou na frente aqui. Tá legal? Então, é o XO, ele aparece assim, dessa forma, no enunciado. Ou isso acontece, ou aquilo lá acontece. É exatamente um dos dois acontecendo para que seja verdadeiro. Tá? Se eu ponho o ou no meio da frase, aí que aí sim é uma disjunção inclusiva. É uma disjunção inclusiva. Tá? Professor, Sim. ali no exemplo 1, 2018 é par ou 2018 é ímpar? Não. Ou 2018 é par, ou 2018 é ímpar. Isso. Se nós fôssemos colocar o enunciado componente,
a gente não estaria atribuindo valores diferentes para o mesmo componente? A gente vai atribuir valores diferentes para a mesma componente. É isso que a gente tem que fazer, porque é o que eu estava falando antes. A gente não pode usar o nosso conhecimento pré em relação ao que isso significa. Quando a gente vai interpretar numa tabela, que isso é algo que eu vou falar nessa próxima metade da aula, quando a gente for criar a tabela, a princípio, tanto faz o que quer dizer essa componente. Ela pode ter um valor verdadeiro ou falso. Tá? Professor, eu acho que o que ele quis dizer foi, por exemplo, Maria é feliz. Maria é triste. Maria é triste é a negação de Maria é feliz. Então, eu falar que 2018 é ímpar é a negação de eu falar que 2018 é par. Porque então, você está usando como pré-requisito a sua informação do que significa ser par ou o que significa ser ímpar. Mas é algo que a gente tem que abstrair nesse momento. Porque o objetivo, a princípio, é simbolizar duas componentes. Tá? Show. Beleza? Entendeu? Quem perguntou antes foi o Isaac? Isso, ok. Tá? Isso foi uma observação que eu quis falar do exclusivo em relação à disjunção. Então, vamos ver como é a tabela agora da implicação. Isso, usando a mesma contextualização lá, você pode pensar naquele exemplinho que eu falei, só vai ser falso a afirmação se eu não tiver cumprido a promessa. O cumprimento, né? Cumprimento é tamanho, né? O cumprimento da promessa fez sol, por exemplo, e choveu, ou fez sol e fui à praia, fez sol e liguei o ar. Então, esse é o caso. Se acontece a causa, mas não acontece a consequência, então isso quebrei a promessa. Todos os outros são verdades. Tá? Isso é a tabela da implicação. Beleza? Quem quer falar? Thiago? Não, tá tranquilo. Tá. A próxima é a tabela da bimplicação, tá? Bom, só vai ser verdade quando tanto causa como consequência, né? Ou seja, ambas as componentes assumem o mesmo valor, tá? Então, existe uma reescrita da bimplicação, que é algo que é um pouco do que eu quero falar um pouquinho mais para frente. Ainda nessa aula, talvez eu fale sobre isso, mas que eu já falei tanto na aula passada quanto anteriormente, que é o que significa a bimplicação, né? É que ocorrem duas coisas. O phi implica em psi e psi implica em phi, tá? Então, você pode montar a tabela verdade de cada pedacinho, fazer a conjunção de cada pedacinho e você vai ver que para esses dois aqui, de fato, vão ser valores falsos. Tá? Professor, Oi. a bimplicação, então, seria a negação do ou exclusivo? A negação do ou exclusivo? Vamos voltar para o ou exclusivo. A negação do ou exclusivo. Não, não é não. Não, é sim. Isso. Porque os valores, né? O que acontece? O ou exclusivo só é verdade nessas duas linhas. Certo? Certo. Enquanto que as outras são falsas. Essa daqui ocorre justamente a negação daquela, né? O que era verdadeiro virou falso, o que era falso virou verdadeiro. Essa simbolização aqui, a gente consegue ver que, de fato, acontece uma negação aqui, ó. Tá? Em relação à negação, isso é um assunto da aula que vem, tá? Da próxima aula. A gente vai aprender, dado uma simbolização, obter a negação dela, tá? Mas, sim, beleza? Tá correto. Beleza. Tá. Vamos considerar os seguintes enunciados. Paris é a capital da França. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. 2 é composto. 4 é primo. Agora, pegando esses enunciados, vamos montar outros enunciados, tá?
Então, Paris é a capital da França. Você sabe que isso é uma verdade, mas essa informação está sendo passada aqui somente, tá? Então, assumindo, ou seja, dado que Paris é a capital da França, isso é uma verdade, vamos usar essa informação mais à frente, tá? Então, Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, poderia ser verdade ou falso, depende para quem, né? Então, considerando isso aqui é uma verdade, vamos usar ela. 2 é composto, isso é algo falso. 4 é primo, isso é algo falso. Vamos avaliar, então, baseado nesses pedacinhos aqui, enunciados que usam esses pedacinhos aqui, entendeu? Então, a gente vai usar essas componentes para obter enunciados maiores e saber avaliar qual é o valor do enunciado que a gente montou, que a gente vai montar, tá? Então, esse é o enunciado, que é o seguinte: Paris não é a capital da França. Qual é o valor desse enunciado? Falso. Falso, porque Paris, capital da França, é verdade. Então, a negação do verdade é falso. Então, é isso. O outro, Paris não é a capital da França e Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Então, repara no seguinte, é um enunciado que existe uma conjunção e nessa conjunção, dentro de uma componente, né, aliás, dentro de um operando dessa conjunção, ou seja, dentro de um pedaço de algo que vai ser usado na operação de conjunção, existe uma negação, que é falso o valor desse primeiro pedaço. Então, isso aqui é falso e isso daqui é verdade, porque foi dito lá em cima que é verdade. Falso e verdade, isso é algo falso. Dando prosseguimento, não é o caso que, ou seja, isso daqui é uma disjunção e essa disjunção você vai aplicar a operação de disjunção aí em relação a cada componente que existe, os valores que são dados, e após isso você atribui a negação. Perfeito? Então, o que ocorre? 2 é composto, falso, ou 4 é primo, e 4 é primo é falso. Então, o valor que você tira desse primeiro pedaço aqui, ou seja, dessa disjunção, é que isso é falso. Isso que você vai negar. Repara que esses 2 pontos, ele se refere à negação dessa disjunção, não só da primeira componente, mas é da disjunção, tá? Isso faz diferença. É algo que a gente vai ver também um pouquinho mais à frente. Tá legal? Então, esse valor aqui é verdade, entendeu? Porque esse pedaço aqui, vocês veem bem quando eu seleciono? Sim. Acho que sim, né? Sim, dá para ver. Tá. Então, esse pedaço aqui é falso. Ele que você está negando. É falso porque tanto esse quanto esse são falsos. E usando a operação de união, né, ou usando a disjunção, você tem uma conclusão falsa. O outro é, se Paris não é a capital da França, então 4 não é primo. Olha que frase estranha, né? Você está relacionando uma coisa com outra que não tem nada a ver. Tá, mas e aí? A gente tem que abstrair o que significa, ou o contexto da frase. A gente tem que olhar os valores que são dados. É a partir dos valores que são dados, ou das possíveis interpretações que poderiam ter esses componentes, você forma o valor de todo enunciado. Mesmo que isso não se relacione em nada com isso, tá? Mas ainda assim você consegue ter daí alguma conclusão. Então, Paris não é a capital da França, isso é algo falso. 4 não é primo, é algo falso, né? 4 não é verdadeiro, né? 4 é primo, é algo verdadeiro. Então, a conclusão é o quê? Verdadeira. Por quê? Paris não é a capital da França, é falso. Lembram que se a causa é falsa, tanto faz o quanto seja a conclusão. Pode ser falsa, pode ser verdadeira. A conclusão não, perdão, a consequência. Você tem a causa, que é o que está aqui, que é Paris, capital da França, e a consequência, que é 4 não é primo. A causa é falsa. Então, tanto faz o valor que a consequência vai receber, a gente sabe que a conclusão é que esse enunciado é verdade, tá? Beleza? Professor, você pode explicar o porquê disso? Ficou meio
Tipo assim, eu sei que... O porquê disso é justamente o que eu expliquei no exemplinho quando eu falei da pensei que- chuva, do sol, do frio, que é a promessa que está sendo dita em você avaliar você ter quebrado a promessa ou não. Então, vamos pensar no outro exemplo. Se fizer sol, então eu vou à praia. A promessa é o seguinte: se faz sol, então é aí que eu vou avaliar, se eu vou cumprir a minha promessa ou não. Ou seja, por exemplo, se você passar FMC, então você vai ter sucesso. Vamos pensar nessa frase. Se você passa FMC, mas se você não tem sucesso, aí eu não estou cumprindo com a promessa. Os outros casos, se você não passa em FMC, mas se você tem sucesso, eu não me comprometi a falar sobre isso. A minha frase se comprometeu a pensar sobre. Caso você passe, então vai acontecer algo. Como na matemática, na lógica, algo que eu digo ou é verdade ou é falso, não existe uma terceira opção. Como essa causa sendo falsa, ela não quebra a minha promessa, então a consequência é que isso é algo verdade. A conclusão é que isso é algo verdadeiro. Show, entendi. Beleza? Beleza. Então, exatamente, Felipe. Se a consequência, por exemplo, aqui, for falsa, aqui faz ela ser verdadeira a conclusão. Entendeu? Uhum. Tá? Na bimplicação? Na bimplicação não cheguei a usar esse exemplo aqui da França nem nada. Mas na bimplicação é assim, tá? Se a consequência é falsa, então a causa tem que ser falsa para que a conclusão seja verdadeira. Se a consequência é verdadeira, então a causa tem que ser verdadeira para que a conclusão seja verdadeira. Uma coisa é causa, outra coisa é consequência, outra coisa é conclusão, tá? Beleza? Basicamente, na bimplicação, vou usar A e B, tá? Então, se eu escrevo A, B implica em B, isso daqui é a mesma coisa do que se eu tivesse escrito assim: A implica em B e B implica em A, tá? É a mesma coisa do que isso aqui. Então, vamos montar. Deixa eu montar aqui rapidinho. A, B, A implica em B, B implica em A, e o outro é a conjunção dos dois. Eu vou fazer aqui o seguinte, é algo que eu vou falar melhor sobre isso já já, mas a bimplicação é quando ocorre essa conjunção. É a causa implicar na consequência e a consequência implicar na causa, tá? É a mesma coisa. Como a gente monta a tabela verdade? Dado os possíveis valores das componentes, a gente vai, então, concluir atribuições, interpretações de uma simbolização, tá? Então, a gente tem aqui agora a conjunção. Vou botar aqui em cima, vai ficar melhor. Então, V. O que é isso? Essa parte aqui é quando você põe... eu não sei o que é A, o que é V, então você bota todas as possíveis combinações de valores que cada componente pode ter. E aí você vai avaliar nessa construção. O que eu quero avaliar é isso tudo aqui.
Então, você tem que saber o quanto que é cada pedacinho, começando do mais elementar, indo para o mais complexo, para aquele que envolve os conectivos, tá? Então, como é a tabela da implicação? Então, V implicar em V, isso é V, beleza? V implicar em F, isso é F. F implicar em V, isso é V. F implicar em F, isso é V, beleza? Eu só apliquei a construção lá que a gente viu da tabela verdade dessa partícula aqui, dessa componente, dessas duas componentes com conectivo implicação. Agora vamos para o próximo, que é B implicar em A. Então é olhar daqui de B para A, tá? Então V implica em V, isso é V. Esse aqui, F implica em V, isso é o quê? Isso é V. Aqui, V implica em F, isso é F. F implica em F, isso é V. Tá? Então, ó, repara que agora a gente já tem ambos os valores de cada operando dessa conjunção. Então, aqui a gente olha V e V, isso é algo verdadeiro. F e V, isso é F. Certo? Para que seja verdade, ambas têm que ser verdadeiras. V e V, V. F implica em V, é F. Não, não é, não é. Aqui, ó. Aqui, ó. F implica em V, é V. Beleza? Felipe? Tá? Então, aqui. Repara que essa coluna daqui, ela se refere a quê? Ela se refere à interpretação que a gente tem, à conclusão que a gente tem do enunciado. Se ambas forem verdadeiras, isso aqui é verdadeiro. Se ambas forem falsas, isso aqui é verdadeiro. Se uma é verdade e outra é falsa, isso aqui é falso. Então, repara como deu exatamente igual a essa coluna daqui, essa simbolização aqui. Então, a gente tem que essa simbolização, ela é equivalente a essa simbolização. Então, o que era intuitivo realmente é algo verificável matematicamente. Porque você vê que, para todas as interpretações, os valores de conclusão são os mesmos. Tá? E isso é justamente, eu estou usando esse exemplo meio que por acaso, mas justamente o que eu vou falar a partir de agora. Tá? Então, dado que a gente já entende o exemplo, esses exemplos, essas atribuições de valores e como elas vão se compor uma junto com a outra, vamos olhar justamente as interpretações, tá? Posso dar continuidade aqui, gente? O Felipe ainda não entendeu? Beleza. Tá, então vamos dar continuidade, ó. Nem sempre a gente sabe o valor lógico de uma componente. Alguns exemplos a gente já sabia, por exemplo, sei lá, Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa. Sei lá, às vezes às vezes não. Bom, mas isso, a gente tem que abstrair a informação prévia que a gente tem sobre a componente, tá? Então, por isso, a gente precisa avaliar o enunciado não para um valor específico que cada componente vai ter, mas para todos e para todas as combinações que elas podem ter, tá? Então, para isso que serve a tabela. A gente atribui tudo que é possível para cada componente, todas as combinações possíveis de todas as componentes. E aí a gente vai ter a conclusão se, dada aquela interpretação, a conclusão é verdadeira ou é falsa. Entendeu? Então, uma interpretação para um enunciado é uma atribuição de valores em V e F para todas as letras, ou seja, para todas as componentes que tem ali. E com isso a gente vai ter como final alguma conclusão dessa interpretação. Ou seja, a conclusão é que esse enunciado é verdadeiro ou é falso para aquela atribuição de valores que você deu iniciais. Aqui, a gente tem que a conclusão desse enunciado aqui para essa interpretação dessa linha aqui é verdadeira. Tá? Mas para essa atribuição de valores aqui, a conclusão é falsa. Entendeu? Então, depende. Você tem que montar a tabela da verdade para saber o que vai acontecer para todos. Entendeu?
Aí, vamos embora. Vamos lá. Tac, 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 tac. Tá, então um exemplo, ó, as interpretações para uma componente é verdadeira ou falsa, tá? Então são duas interpretações. Para essa simbolização aqui, quais são as interpretações possíveis? Também são duas, porque para cada letra você tem dois valores. Aqui só tem uma única letra, ela está se repetindo, mas é uma única letra distinta aí, tá? Então são dois valores. Agora aqui, são são duas letras distintas. Então, são quantas interpretações? 4, certo? Ou seja, para cada letra você tem dois possíveis valores. Se você tem duas letras, então você tem 2 vezes 2 possibilidades. A gente vai ver esse assunto, o porquê disso, usando o princípio aditivo, multiplicativo, um pouquinho mais à frente. Mas vocês entendem essa intuição? Aqui, por exemplo, PQR. São 3 letras. Então, são quantas atribuições de valores? Ou seja, são quantas possíveis interpretações? 8 interpretações. Por quê? 2 para a primeira componente, 2 para a segunda, 2 para a terceira. Cada um possível valor que existe para uma letra, vai existir 2 elevado a 2 para as outras. Porque é 2 para essa, 2 para essa. Então, você vai usar o princípio multiplicativo justamente para fazer esse poder, certo? Então, se você adotou P como verdade, você tem 4 possibilidades aqui para o Q e R. Da mesma forma, se você adotou o P como F, você tem 4 possibilidades aqui para Q e R. Ou seja, 4 mais 4 é 2 vezes 4. Entendeu? Então, é 2 elevado ao número de letras que existe ali. 2 elevado ao número de componentes distintas que existe ali, é justamente o número de interpretações que existe na tabela verdade de algum enunciado. Vocês estão me ouvindo? Eu travei? Meu celular bugou aqui na webcam. Vocês estão me vendo bem? Não, tá tranquilo. Tá de boa. E agora que... Beleza. Agora de novo. Mas a voz tá de boa. Ih, gente, foi mal. Então agora tá. só sua câmera caiu, mas eu gosto de boa. Tá. Bom, beleza. Vou dar continuidade. Beleza isso que eu falei? Sim. Isso tem a ver a cardinalidade do conjunto das partes de conjuntos. Isso tem a ver com inúmeras coisas que vocês veem em matemática. E a gente vai ver um pouco mais à frente essas coisas melhor. Eu só estou pincelando agora elas, mas isso vai aparecer de novo já já, tá? Após a primeira prova, principalmente. Bom. Professor? Sim. Já faz um tempo que eu ouço esse termo cardinalidade. O senhor não poderia explicar rapidamente o que é, não? Tamanho. Cardinalidade se refere a tamanho. Sempre. Entendi. Então, qual é a cardinalidade dessa turma? Qual é a cardinalidade dos alunos dessa turma? Então, é 36, sei lá, são 36 alunos. Cardinalidade é tamanho. Você conhece o número cardinal? Sim. Conhece o número ordinal? Também. Tá, então, ordinal, por quê? É porque é ordinário? Ordinário. Não é. É porque existe uma ordem, tá? É de ordem. Então, número ordinal se refere a ter um estabelecimento de ordem. Então, tem o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante. Então, 1 não é um número ordinal, é um número, perdão, 1 não é um número cardinal. Primeiro não é um número cardinal, é um número ordinal, porque existe uma ordem. Você falou primeiro, você é o primeiro da turma, tá? Então é essa ordem. Então isso é o número ordinal, é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Enquanto que os números 1, 2, 3 são números cardinais, tá? Os números cardinais se referem justamente a tamanho, a quantidade, número de elementos. Então, quando se fala em cardinalidade, é justamente o número de elementos de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, eu falei meio rapidinho quando eu falei isso sobre 2 elevado a n, a gente vai ver mais à frente sobre, por exemplo, a cardinalidade do conjunto das partes. Em outras palavras, isso significa ao número de elementos que compõem o conjunto das partes. Ou, de um jeito mais claro ainda,
é o número de subconjuntos de um conjunto com N elementos tem, tá? Então, é número de elementos, é tamanho, é isso. Isso é cardinalidade, tá? Beleza? Beleza. Ô, caramba. Pera aí. Pronto, tá? Então, dado que a gente entende já o tamanho dessa tabela, né, no caso, o número de interpretações, aí sim a gente consegue montar a tabela, tá? Então, o que a gente faz? Eu fiz uma tabela, verdade, já com vocês aqui, né? Quando eu fiz aquilo que eu fiz em amarelo ali, da implicação, da bimplicação, aliás. E também das outras, né? Dos conectivos do da conjunção, da disjunção, da implicação, também fiz. Bom, isso aqui é uma outra simbolização que poderia ser para alguma frase que se encaixasse nisso. O nosso interesse aqui não é mais pegar uma frase e simbolizar. É claro que isso vai ser porque eu vou cobrar isso de vocês. Mas aqui eu já apresentei a simbolização, tá? Dado que essa simbolização, como é a tabela verdade disso? Então, é a gente entender os valores que essa simbolização vai ter para todas as interpretações que as componentes possuem, entendeu? Então, são letras P e Q que aparecem ali, né? Mesmo tendo a negação do P e tudo mais, isso vai ser levado em consideração, mas não no número de linhas, e sim no número de colunas, tá? Então, como é que a gente faz? Ó, P e Q são as letras distintas aí. Então, são 4. Aí você vai pôr todas as combinações de valores. Você pode pôr a combinação que for mais agradável para você, tá? Eu coloquei essa aqui, VV, VF, FV, FF. Você poderia botar FF, VV, VF, na ordem que você quisesse. O que importa tem que ter todas, tá legal? Eu, particularmente, faço assim. Primeiro eu ponho, na primeira linha, todo mundo verdade. Na segunda eu ponho, na segunda em diante, eu ponho aquelas em que exatamente uma é falso. Então, daqui até aqui são aquelas atribuições, aquelas interpretações em que exatamente uma das componentes é falso. Nas linhas restantes eu boto, agora eu vou botar aquelas em que exatamente duas componentes são falsas. Depois eu vou botar aquelas em que exatamente 3 são falsas, exatamente 4, assim até acabar. Entenderam? É o jeito que eu prefiro, mas você faz o que você quiser, tá? Bom, vamos continuar agora. Isso é o primeiro passo. É colocar os valores, os possíveis valores para as componentes. Depois disso, para cada pedacinho a gente vai botar a coluna associada. A cada operação elementar vai ter uma coluna associada. Uma operação elementar seria aquele conectivo que é um operador para 2 operandos. Ou a negação que é exatamente para 1, tá? Como isso? Ó, isso daqui a gente sabe montar. Então, é de grão em grão que a gente enche o papo, né? Então, é de pedacinho em pedacinho que a gente vai conseguir determinar o valor de tudo isso daqui. Então, ó, isso daqui é algo que eu sei calcular. Então, você pode calcular isso. A negação de uma componente também. Depois a gente vai evoluir. Para pôr, ó, dado que você já entende, já sabe a atribuição de valores, que é a negação dos 2 pedacinhos aqui, você faz a implicação dos 2, porque isso vai ser usado aqui. E depois, finalmente, isso daqui implicando nisso daqui. Isso daqui é algo que foi calculado aqui, enquanto que isso daqui é algo que foi calculado aqui. Então, é nessa ordem, entendeu? É do pequeno para o grande. Como isso acontece? Ó, eu botei logo direto, tá? Alfa é justamente essa simbolização, tá? É a conjunção. Então, o que eu fiz nada mais foi P e Q. Isso é V, quando ambas forem verdadeiras, é F para todas as outras valores, beleza? Depois, eu fiz a negação do P. Então, eu simplesmente olhei a coluna do P e tudo que era V virou F, tudo que era F virou V. Beleza? Depois eu fiz o quê? A negação do Q. Ou seja, vou na coluna do Q, tudo que era verdade virou falso, tudo que era falso virou verdade.
Depois, você tem que olhar o seguinte, a negação de P implicando na negação de Q, que aqui na tabela é o quê? É essa coluna beta aqui implicando nessa coluna gama. Então, você tem que olhar F implicando em F, é V. F implicando em V, é V. V implicando em F, é F. V implicando em V, é V. Entendeu? Depois é o quê? É a coluna associada a essa operação, que essa operação aqui foi a coluna alfa. Então, é olhar para essa coluna alfa aqui, implicando justamente nessa penúltima coluna, que era a dessa simbolização. Entendeu? Então, V implicando em V é V. F implicando em V é V. F implicando em F é V. F implicando em V é V. Entendeu? 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 Confuso pra caramba, professor. Pô, sério? Sério, cara. Principalmente o finalzinho. Eu me perdi no finalzinho ali. O final aí eu me perdi. Vou tentar marcar aqui para ver se... Vou marcar com a canetinha aqui. Bom, vamos lá. Vamos voltar. Essas colunas daqui... até aqui. Entenderam? Ou não? Até aí eu entendi. Até aqui Até sim? boa. Entendeu que a coluna gama foi essa. Cadê? Perdão, essa. Ó, alfa é a conjunção. Então, o que simplesmente eu fiz foi avaliar a atribuição desses dois pedacinhos aqui, dessas duas colunas aqui, P e Q. Depois, beta foi simplesmente pegar a coluna do P e pegar o valor contrário. Se era verdadeiro, botou falso. Se era falso, botou verdadeiro. Depois eu fiz a mesma coisa no gama em relação ao Q. Olhei na coluna do Q e neguei. Ó. Então, essa coluna aqui se relaciona com essa, justamente pela negação. Tá? Ok? Ok. Depois o que eu fiz? Ó, o que é não P? E o que é não Q? Não P é beta. Não Q é gama. Então, o que eu tenho que olhar? A implicação aqui. Implicação esse valor é o sim, então. Implicando isso. Oi? A implicação é o sim, então? Isso. Então, se F, então F. O valor disso é verdadeiro. Se F, então V, o valor disso é verdadeiro. Implicação é o C, então. É aquela tabelinha que a gente viu lá atrás. Então, o que vocês têm que fazer? Dada aquelas tabelinhas básicas que eu coloquei no início da aula, que foram tabelinha para conjunção, tabelinha para disjunção, tabelinha para implicação, tabelinha para implicação, tabelinha para negação, ter isso bem em mente, porque isso que vai ser usado nessas construções aqui maiores. É você entender o que é a implicação nesse caso aqui, por exemplo, é você pensar, tá, tem uma negação aqui, né? Não é exatamente como estava lá atrás. Lá atrás estava A implicar em B, ou estava P implicar em Q. Aqui é uma negação de P implicando uma negação de Q. Mas simplesmente você pode olhar, ó, aqui, ó. Essa negação foi obtida nessa coluna beta. Então, o que você tem que olhar é essa coluna aqui. Essa coluna aqui implicando nessa coluna aqui. Entendeu? Então, são os dois valores que você tem que olhar numa implicação. Quando você tem uma causa F e uma consequência F, a conclusão disso é V. Quando você tem uma causa F, uma conclusão V, você tem uma conclusão V. Quando você tem uma causa V, lembra que eu falei da promessa lá? Ó, a promessa aconteceu, mas eu não cumpri o que eu queria, o que eu tinha prometido. Então, isso é F. Causa verdadeira, consequência verdadeira, conclusão verdadeira. Entendeu? Sim. Agora, da mesma forma, a gente vai fazer o final. O final é o quê? Também é uma implicação. Ó.
Então, é uma implicação do alfa. Isso, é uma implicação desse pedacinho. Você pode pensar como uma caixa preta. Você já calculou isso, você não precisa recalcular isso. Mas é essa caixa implicando nessa caixa. Ou seja, é essa coluna aqui implicando nessa coluna aqui. Então, V implica em V, é V. V implica em V, é V. F implica em F, é V. F implica em V, é V. Entendeu? Entendeu? Sim, 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 sim. É a coluna do alfa implicando, não? Isso que eu ia falar, professor. Tá. É para ver se vocês estavam atentos. É para ver se vocês estavam atentos. Não, agora deu para entender. Não. Foi mal, desculpa aí, tá? Não. É a coluna do alfa na coluna do psi. Beleza? Beleza. Tá legal? Mas você aconselha fazer assim, professor? Tipo, uma do lado da outra, ou você aconselha, tipo, Sim. a fazer por partes? Tipo, PQ alfa e fazer uma nova coluna, tipo, PQ beta? Não, você não precisa botar aqui alfa, beta, gama, não. Você pode botar aqui, ao invés desse alfa, você poderia pôr P e Q. P conjunção com Q. Ao invés de botar essas várias letrinhas, que talvez você se confunda, pode botar, ao invés disso, a própria construção, a própria simbolização. Entendeu? Não sei se foi a sua pergunta, desculpa. Não, eu tinha perguntado porque você fez uma tabela verdade para PQ, e aí... Tem que pôr. Não, você tem que... Aí você faz tipo, ao invés de você botar o beta do lado do alfa, você fazer uma nova, tipo, PQ, beta. Não. Tudo na mesma. Tá? Beleza? Beleza. Porque ainda assim, essa construção aqui, beta, por exemplo, é em detrimento desse valor aqui. Do Q. Então, é junto. Tá? Tá, a gente tem um pedacinho no final da aula ainda, que é o seguinte. A gente vai estudar equivalências lógicas de enunciados, tá? Bom, o que a gente viu aqui até agora? A gente viu como simbolizar, a gente viu como avaliar, tá? Vocês acham que algo que é dito possui uma única simbolização? A gente viu exemplos que não. Aqui, por exemplo, o ou exclusivo, vocês lembram? Eu apresentei duas formas de simbolizar. A própria biimplicação, né? Existiam duas formas de representar. A biimplicação é uma simbolização assim, que eu poderia simbolizar dessa forma. Certo? O ou exclusivo tinha essa interpretação, essa simbolização, que eu poderia também ter escrito dessa forma. Ou seja, uma coisa pode ser dita e simbolizada de duas formas diferentes. Como eu vou saber se isso daqui é, de fato, exatamente a mesma coisa que isso daqui? Tchan. E aí? Isso é o que se trata de equivalências. A gente consegue dizer se duas expressões lógicas são equivalentes ou não. A gente aprendeu na escola, isso, sei lá, na alfabetização, no jardim, sei lá quando foi, uma coisa do tipo, assim, ó. Dois mais 3 vezes 5, aí bota lá o tal desse negócio aqui, aí soma com 3, aí bota isso tudo aqui entre chaves. Lembra dessas coisas? Resolução de expressão aritmética, aí pega isso tudo aqui, aí divide por 700, sei lá. Existem essas coisas, não existe? A gente quer saber qual é a resposta dessa conta. Né? É um negócio que a gente aprende, sei lá no início, não é? Aqui é a mesma coisa. A gente vai ver que a gente é capaz de escrever uma expressão igual a outra. Aliás,
uma expressão diferente de outra, mas tendo os mesmos valores. Ou seja, isso daqui a gente consegue evoluir, né? Aí botar isso daqui é igual a 5 vezes 5 é 25, né? Então, é 25 mais 3, aí você pega isso e divide por 700. Tá? Repara que são duas escritas diferentes, mas que têm o mesmo valor, porque isso aqui é igual. Isso é igual a isso. Entendeu? A gente fazia isso na escola. Aqui é a mesma coisa. A gente tem formas distintas de escrever coisas que são exatamente iguais. Como é que a gente avalia alguma expressão lógica se ela é igual a alguma outra expressão lógica ou não? Então, para isso, a gente vai usar o instrumento da tabela verdade, é uma das formas. Não é a melhor das formas. A gente vai ver isso mais para frente. Porque vocês acham que a tabela verdade é difícil? Particularmente, eu não acho. Vocês vão ver que ela não é difícil. Ela é mecânica. É vocês entenderem a mecânica e pronto. É lembrar como é a construção com os conectivos pequenininhos lá em duas componentes e pronto. E vai evoluindo a partir daí. Não é difícil. Mas é trabalhosa. Se eu pegar uma expressão lógica que possua 4 componentes distintas, vão ter quantas linhas na tabela verdade? 2 elevado a 4, 16. 16 linhas. Vocês acham que isso é algo viável para você faz né, vamos lá, o cálculo dessa tabela verdade grandona? Não é. Então a gente vai ver um pouquinho mais para frente que, dado algumas regras de equivalências, coisas que a gente já vai saber previamente, a gente vai saber evoluir expressões lógicas de uma para outra, dado essas regras lógicas. Vou falar já já sobre isso melhor. Mas, ainda assim, a tabela verdade, é um método muito interessante para você obter expressões, saber se expressões lógicas são equivalentes ou não. Como a gente sabe se duas expressões lógicas são equivalentes ou não, usando a tabela verdade? Como eu falei, não é a melhor das formas, mas é uma das formas para saber se duas expressões são equivalentes. É o seguinte. Então, a gente diz que dois enunciados são logicamente equivalentes quando ambos são verdadeiros ou falsos, ambos são verdadeiros ou são falsos no contexto em que a gente está se referindo, mas não só isso, mas para qualquer outro contexto, tá? Então, esse é o problema das equivalências lógicas de enunciados. Não sei se eu fui claro aqui nessa parte, principalmente no que estava sendo escrito aqui, mas vocês vão entender melhor com o exemplo que vai ficar bem claro. O que a gente tem que fazer? Montar a tabela verdade das duas expressões lógicas e comparar as interpretações. Elas têm que bater igual em tudo. Ou seja, sejam esses dois símbolos aqui, dois enunciados, não necessariamente distintos, tá? Então, uma interpretação para ambos é V ou F, tá? Então, se um é verdadeiro, naquela linha ali que ele está sendo interpretado, nessa mesma interpretação, a conclusão também tem que ser verdadeira no outro. Se dado uma interpretação, a conclusão de φ é falso, se ele é equivalente a psi, então em psi também tem que ser falso para essa mesma interpretação. Isso para todas as interpretações, tá? Então vamos por exemplo, vamos pensar nesse enunciado e eles têm duas interpretações, né? Isso é outra coisa, estou querendo falar sobre interpretação aqui. Tá. Então, ó, isso é algo que eu já tinha falado, mas eu vou botar isso aqui de novo. Bom, gente, foi mal, isso daqui no slide está outra coisa, não queria falar sobre isso. Isso vocês já entenderam. Tá, eu quero avaliar se são equivalentes. Ó, aqui é uma simbolização, tá? E essa é a tabela verdade dessa simbolização. Beleza? Vamos comparar com essa simbolização. Essa simbolização é igual a essa simbolização? Não.
Não, porque ó, os parênteses estão em lugares diferentes. Então, a simbolização é diferente. Tá? Então, vamos avaliar se isso é equivalente a isso. Uma coisa é a simbolização ser diferente, que aqui é o caso. As simbolizações são diferentes. Mas e aí? A essência, o que está sendo passado é equivalente? Então, para saber avaliar isso, uma das formas é a tabela verdade, como eu estava falando. Montei a tabela verdade da primeira simbolização, monto da segunda também. Então, esse daqui é o da segunda. Não precisava ter repetido aqui o P, Q e R, poderia manter aqui essa mesma construção aqui e aqui só concluir ela, mas eu quis fazer duas tabelas separadas, tá? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Ó, essa interpretação é exatamente igual a essa interpretação. E a conclusão dessa simbolização primeira aí é exatamente igual a essa simbolização. Isso ocorre para todas as interpretações. F, que deu aqui, deu F aqui também. Não, não deu, né? Perdão, não deu. Então, aqui não deu. Aqui deu igual, certo? Agora, aqui, deu igual. Agora, aqui, deu igual, certo? V aqui, V aqui, V aqui, V aqui, V aqui, V aqui. Aqui, ó, deu verdadeiro, enquanto aqui deu falso. Deu verdadeiro, enquanto aqui deu falso. Então, a gente pode concluir que essas duas simbolizações são equivalentes? Não, porque não deram iguais em todas as interpretações, tá? Elas são equivalentes se derem iguais com todas as interpretações. Então, V, se aqui deu V, aqui tem que dar V. Se deu F, aqui tem que dar F. Isso para todas, tá? Então, a conclusão que a gente chega é que elas não são equivalentes. Beleza? Uma forma de saber se duas expressões são equivalentes é verificando se suas tabelas verdade são iguais para todas as interpretações. Entenderam? Essa daqui é uma lista, uma tabela, na verdade, é uma tabela de equivalências que relacionam simbolizações distintas e são equivalentes. Ou seja, você escrever assim, ou aqui, por exemplo, Fi ou Psi é equivalente a você dizer Psi ou Fi. É o que a gente chama de comutatividade da disjunção. Da mesma forma, na conjunção também existe a comutatividade. Tá? A comutatividade é justamente essa regra que associa a gente aqui, em que você pode mudar a ordem se você tiver numa conjunção ou numa disjunção, e a conclusão vai ser a mesma, você não vai alterar o resultado. Assim como existe no produto e na soma, a soma de dois termos, você pode trocar a ordem, que o resultado vai dar igual. A mesma coisa em relação à multiplicação, certo? Para a gente aqui também. Essa expressão, ela é equivalente a essa expressão. A associatividade também existe. Para você ter algo assim, repara que aqui ó, é disjunção, disjunção. Você poderia fazer primeiro a tabela verdade. Primeiro desse pedaço e depois fazer a disjunção com esse pedaço. Ou não. Você poderia fazer esse pedaço, a disjunção com esse pedaço aqui. São expressões equivalentes. Isso é o que a gente chama de associatividade. A absorção de um conectivo pelo outro conectivo. A distributividade também acontece. Aqui é uma série de sequências de expressões lógicas. Quando eu boto aqui esse e esse, eu estou dizendo que essa expressão é equivalente a essa expressão. Essas duas aqui são equivalências que a gente chama de lei de De Morgan, tá? É algo muito importante que a gente vai usar muito fortemente na aula que vem. Então, antecipando um pouco, no estudo de vocês, olhem bastante para essa página daqui de slide e entendam o que está sendo colocado aqui e para que vocês verifiquem que, de fato,
isso daqui eu apresentei seja equivalente a isso daqui, o que vocês fazem? Montem a tabela verdade. Como você monta a tabela verdade disso e você chega à conclusão que de fato é equivalente a isso? Primeiro, aqui nesse exemplo, e bem particular, você monta a tabela verdade da disjunção. Isso vai ser uma coluna. A coluna ao lado vai ser da negação do resultado da disjunção. E então você vai ter como conclusão a avaliação da negação da disjunção. Depois você pega e obtém a negação da primeira componente e a negação da segunda componente, as duas próximas colunas. E depois você obtém simplesmente a conjunção das negações. E você vai ver que essa última coluna que você fez, ela é exatamente igual à última coluna que você fez associada a essa simbolização aqui. Então, essa expressão é equivalente a essa expressão. Entenderam o que eu falei? Então, eu passo como dica que vocês revejam isso aqui com muita atenção e verifiquem que, de fato, isso é verdadeiro. Ou seja, montando a tabela verdade. Eu chamo muita atenção para alguns específicos aqui, tá? Lei de Morgan, a implicação, cadê a implicação? A última aqui, ó. Você pode reescrever uma implicação dessa forma. Você negar a causa e fazer a disjunção com a consequência, tá? Então, se você fala algo, se chover, então eu vou à praia, isso é equivalente a você falar, como é que é? Eu vou à praia chover. Se fizer sol, então eu vou à praia, é a mesma coisa do que se eu falar, não faz sol ou vou à praia. Repara que são duas frases bem distintas, né? Mas elas têm a mesma função lógica, a mesma conclusão lógica, tá? Você verifica que, de fato, essa simbolização ela é equivalente a essa, montando a tabela verdade, tanto dessa simbolização quanto dessa simbolização. Faço aí, vocês vão ver. Então, façam isso, por favor, tá? Para na próxima aula a gente já partir daí para frente, porque a gente vai usar bastante isso. Esse daqui a gente vai usar muito fortemente. A lei de Morgan a gente vai usar muito fortemente. A distributividade a gente vai usar muito fortemente também. Eu vou falar melhor sobre isso também mais para frente, mas só antecipando, vejam isso com atenção. Tá legal? Em relação à tabela verdade, vocês já sabem montar uma tabela verdade? Eu acredito que sim, porque rapidinho. Porque, como eu falei, é algo mecânico, né? Não tem grande complicação. Basta vocês terem bem claro o que é a simbolização, né? Usando essa operação, se é um conectivo E, de conjunção, de junção, implicação, biimplicação, ter essa essência bem clara e usar ela para ter enunciados maiores e montar a tabela verdade para isso. Mas, como eu sou muito legal com vocês têm acesso a isso online. Você pode simplesmente colocar o código que você quiser nesse site que eu botei aqui. Aqui tem as regras ensinando, por exemplo, se você quer botar uma implicação, então você bota A, e aí você escreve assim, bem diretão. Isso é uma implicação, A implica em B. Se você quiser colocar a conjunção, você bota essas duas barrinhas aqui e pronto. Se você quiser botar a negação, você bota simplesmente um tio e a componente que você quer negar. Para facilitar o meio de campo de vocês, não precisa montar todas as linhas, bota lá e pronto. Mas é claro que faz parte do conteúdo vocês saberem isso. Aqui eu estou botando esse site porque é fácil vocês descobrirem também, e é fácil vocês terem também, será que isso não tem pronto não? Na verdade tem. Mas eu quero que vocês pratiquem, que vocês saibam que de fato uma coisa, simbolização, outra coisa é a tabela verdade. Como da simbolização você monta a tabela verdade? Essa essência eu quero que vocês aprendam, tá? Que é isso que eu falei aqui hoje. Tá legal? Joia. Show. Tá, deixa eu compartilhar minha tela. Eu tenho 8 minutos, não vou conseguir fazer tudo. Desculpem por eu ter passado um pouco do tempo, mas até os exercícios que eu coloquei na revisão aqui são da lista também, tá? Então, vamos lá.
eu vou tentar passar rapidinho aqui para não avançar do tempo. E desculpem pela aula ter sido um pouco extensa, mas essa parte inicial é um pouquinho extensa, depois vai ser um pouquinho menos extensa, tá? Bom, essa revisão 2, as 3 questões estão na lista de vocês, tá? Eu só selecionei elas porque eu achei mais relevantes aqui em relação ao que eu cobrei na lista. Mas é claro que, mesmo assim, eu espero que vocês vejam o restante, tá? Revejam bem lá a lista, tentem fazer. Então, vamos lá. Ó, a primeira. Determine, se possível, uma interpretação para as letras, ou seja, para as componentes, né? Repara que aqui eu estou dando já uma simbolização e outra simbolização. São 2 simbolizações diferentes, mas as letras, a P eu usei a P aqui, a R eu usei a R aqui, não usei, mas a S eu usei, a Q eu usei aqui, mas não usei ali. Eu quero que você obtenha valores para cada uma dessas componentes, dado que todo esse enunciado aqui é algo falso e todo esse enunciado aqui é verdadeiro. Entenderam? Então, quais são os valores de P, Q e R para quando esse primeiro enunciado aqui é falso e esse segundo enunciado aqui é verdadeiro? Quais são? Será que a gente é capaz de obter isso? Às vezes a gente não vai ser, tá? Mas aqui, será que a gente vai ser? Então, o que a gente tem que pensar? Bom, olha para o primeiro. Ele está dizendo que o primeiro é falso. Vocês lembram da tabela de implicação? Repara que isso aqui é P implicando numa disjunção, não é? Mas você pode meio que ignorar o que tem dentro dessa caixinha aqui e pensar isso é uma implicação, ó. É uma coisa implicando numa outra coisa. Essa conclusão é falsa, não é? A gente viu isso na aula, que uma implicação possui conclusão falsa somente em uma das linhas lá da tabela da verdade. Era quando ocorria o quê? A causa. Isso. A causa era verdadeira e a conclusão... Perdão, a causa é verdadeira e a consequência é falsa. Certo? Então, ó, a conclusão... Perdão, a causa é verdadeira e significa o quê? P é verdadeiro. Então, ó, você já foi capaz de obter um valor aí. P é verdadeiro. A conclusão é falsa. A consequência é falsa. A consequência é falsa, aí você olha o que tem aqui dentro. Isso daqui é falso. Para isso daqui ser falso, ou seja, para que uma disjunção seja falsa, o que tem que ter de valor cada uma das componentes? Os 2 tem que ser falsos. Cada um dos 2 tem que ser falso. Então, P é verdadeiro, R é falso, S é falso. Então, ó, P é verdadeiro, né? Então, aqui você sabe, isso daqui é uma bi-implicação que é verdadeira a conclusão aqui. Então, P vale o quê? Você acabou de ver que P valia V. Então, lembram do que é a bi-implicação? Toda a conclusão de uma bi-implicação vai ser verdadeira quando os valores forem iguais. Então, isso daqui tem que ser igual ao que está aqui. E é isso. Se isso aqui é F, isso aqui é F. Se isso aqui é V, isso aqui é V. Tem que ser assim para que essa conclusão seja verdadeira. Ele falou que é verdadeiro. Entendeu? E a gente acabou de ver que P é verdadeiro. P é verdadeiro, então isso daqui é o quê? P e não S é o quê? Q e não S é o quê? Verdadeiro também. Verdadeiro. Entenderam? Então, entenderam como é a construção? Então, isso daqui é verdadeiro. Então, Q tem que ser o quê? É uma conjunção. Para que a conjunção seja verdadeira, cada pedacinho tem que ser verdadeiro. Ou seja, Q tem que ser verdadeiro e não S tem que ser verdadeiro. Ou seja, S falso. E, de fato, S era falso, porque a gente já tinha visto isso aqui, lembra? Sim. Entendeu? Então, eu só estou falando um pouco rápido, desculpa, mas é por causa do tempo, mas é o que está aqui no gabarito. Entenderam o que eu falei? Eu fui claro? Sim. Beleza? Então, basicamente, essa sequência de atribuições de valores aqui, a gente consegue garantir, então, os valores para cada uma das letras. Beleza? Bom, a próxima. Uma das conversas que a aluna e suas colegas tiveram foi a respeito de um concurso, no qual foi perguntado qual é o enunciado equivalente a... Então, a gente tem esse enunciado que é: se as plantas não são regadas, então elas morrem. Repara que isso daqui é um enunciado bem simples, tá, gente? Porque
está bem claro quem são as componentes, quem são os conectivos. Então, se para você não está claro, aí você tem que retornar à aula passada, ver bem as listas, assiste a aula novamente, que eu expliquei bem como faz isso lá, tá? E no gabarito também tem bastante exercício sobre isso. Então, repara que existe uma causa que é isso, as plantas não são regadas, a consequência é elas morrem, ou seja, as plantas morrem, né? Ao ouvir, e repara que esse pedaço é uma negação, né? Porque tem um não aparecendo, né? Ao ouvir a questão, um dos colegas respondeu prontamente: se as plantas são regadas, então elas não morrem. Ou seja, ele está dizendo que essa afirmação é equivalente a essa afirmação. Então, como é que a gente consegue saber se de fato isso está correto ou não? Ou seja, se de fato isso é algo equivalente ou não? Se de fato a simbolização desse enunciado é equivalente à simbolização desse enunciado. Como a gente sabe disso? Montando a tabela verdade é uma das maneiras, e é isso que eu estou pedindo para fazer aqui, tá? Então, como é que a gente tem que fazer? Diga. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Como é que eu vou montar a tabela verdade se eu não sei se a parada é verdadeiro ou falso? Se ele não diz... Por isso que você tem que fazer para todas as possíveis interpretações de valores para cada uma das componentes. Só botar um do lado do outro, fazer viés para cada um, para ver o resultado e vai comparar depois. Isso aí. Entendeu? Vamos lá. Então, primeiro a gente tem que simbolizar. Simbolizar é assunto da aula passada. Montar a legenda e simbolizar. Simplesmente isso. Então, a legenda de ambas as frases é a mesma, tá? Porque os dois usam as mesmas componentes. As plantas são regadas, as plantas morrem. Então, usei R para uma, usei M para outra. As simbolizações, então, estou chamando uma de Φ e outra de Psi, tá? A primeira é o Φ e a segunda é o Psi. Então, a primeira, se as plantas não são regadas, ou seja, a causa é a negação do R, a consequência é o M. O outro é a causa, as plantas são regadas, a consequência é a negação do M. Bom, você já tem duas simbolizações, então a gente chega ao assunto da aula de hoje, que é montar a tabela verdade. Aqui está a montagem da tabela verdade, né? A construção da tabela verdade, que é, justamente como algum colega falou aí, montar todas as interpretações possíveis das componentes combinadas e construindo assim, aqui, por exemplo, é a tabela, a coluna em relação à tabela dessa simbolização. Aqui é a construção da simbolização, da coluna dessa simbolização. Então, você poderia simplesmente comparar. Ó, aqui deu V, aqui deu F. Então, pronto, elas não são equivalentes. Aqui eu fiz algo que é para também dizer o que a gente poderia dar continuidade a saber se duas simbolizações são equivalentes. Dada as duas simbolizações, que uma é a Φ e a outra é a Psi, ó, uma é a Φ e outra é a Psi. Fazer, depois disso, de cada uma das duas colunas, fazer uma implicação das duas. Repara que esse daqui deu F por quê? Porque eles não combinaram os valores. Se aqui fosse F e aqui fosse F, aqui seria V. Se aqui fosse V e aqui fosse V, aqui seria V. Mas repara que nessa coluna não deu todos os valores verdadeiros, então eles não são equivalentes. Se fosse essa coluna toda verdadeira, é algo que a gente chama de tautologia, é um assunto para as próximas duas aulas, eu acho. Então, isso é uma conclusão de que as duas expressões não são equivalentes. Perfeito? Tá claro? Sim. Sim. Tá legal, gente? Foi no rápido demais? Divertido. Divertido? Então tá bom. Então, ó, a última questão rapidinho, em 1 minutinho eu termino. Ó, o aluno disse: eu sei lógica e eu entendo as demonstrações da geometria. O outro retrucou, dizendo que não era bem assim. A verdade é que você sabe lógica. E, como você sabe lógica, então você entende as demonstrações de geometria. Repara que aqui, eu falei como, mas não tem como escrito, né? Repara que a implicação, ela possui algumas formas de você escrever. Não precisa ter exatamente escrito ali o C, então. Pode ter um C e depois a vírgula e a continuação. A vírgula dá
a pausa e a consequência, né? Ou às vezes eu poderia substituir com esse como, né? Então, repara que são duas frases diferentes e da mesma forma você tem que descobrir se isso é equivalente, se essa simbolização desse enunciado é equivalente à simbolização desse enunciado. Só chamando a atenção rapidinho, enquanto eu vou abrindo aqui para vocês verem a resposta, a gente nunca fala que uma simbolização é igual à outra, tá? A gente diz que uma simbolização ela é equivalente. São palavras diferentes, tá? Nunca se fala igual, se fala equivalente. Tá legal? Entendi aqui, professor. O como, ele substitui sim, então? Sim, porque é dado que existe isso, então você vai ter isso. Isso é uma reescrita, tá? Entendi. Reescrita de enunciado também é algo da aula passada, tá? Então, é bom que eu estou fazendo isso e eu estou pincelando algumas coisas que a gente já viu, mas fiquem atentos a essas formas distintas de escrever a mesma coisa, tá? Então, eu sei lógica é uma componente, eu entendo as demonstrações de geometria é outra componente. Ambas as frases usam exatamente essas duas componentes. Então, a legenda é essa para ambas, tá? O primeiro aluno fez simplesmente uma conjunção, né? Eu sei lógica e eu entendo as demonstrações de geometria. O outro aluno não. Ele fez uma conjunção e um dos operandos é uma implicação. Porque como você sabe lógica, então isso é uma causa. É dado que você sabe lógica, então você entende as demonstrações. Mas é claro que ainda além disso existe uma conjunção. É que você sabe lógica e como você sabe lógica, então você entende bem as demonstrações de geometria. Beleza, tem as duas simbolizações, monta a tabela verdade das duas. Então, a primeira é essa coluna e a segunda simbolização é essa coluna. Então, repara que o segundo falou a mesma coisa que o primeiro. Quer dizer, não falou a mesma coisa que o primeiro, mas a conclusão é a mesma. Então, você poderia parar aqui e simplesmente dizer, ó, a coluna daqui é igual a coluna daqui, então elas são equivalentes, entendeu? Entendeu? Ou poderia ter feito exatamente como eu fiz aqui, fazer as colunas de ambas as simbolizações, depois fazer uma biimplicação de ambas as simbolizações e verificar que essa coluna da biimplicação seria toda verdadeira. E de fato você vai verificar que isso é toda verdadeira, porque V bi implica em V, isso é V. F bi implica em F, isso é V. E assim por diante, elas casam certinho uma com a outra, entendeu? Então, 8 e 5 acabou a aula, gente. Aí acabei com o que tinha para falar. Quem quiser sair, pode sair aí. Desculpa aí a pressa, mas... Pô, alguém até saiu. Tá bom, gente. Alguma pergunta aí? Eu tenho uma pergunta, mas... posso perguntar depois, galera aí. Não, pode falar. Não, depois eu pergunto aí. Não é sobre a matéria, não. Ah, tá. Tranquilo, tamo junto, professor. Até a próxima aula aí. Até. Valeu, professor. Até a próxima. Valeu, professor. Até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Valeu. Eu vou encerrar a gravação? Ou você... Professor, então, deixa eu perguntar, então. Pode perguntar. A minha pergunta é se a matéria de circuitos digitais serve para cortar a sua matéria ou não. Eu acho que não. Ou se é equivalente. Qual a diferença, então, na matéria de circuitos digitais? Porque tem muita essa parte da tabela verdade lá, sabe? Tem. Não, mas a gente vai ver muitas outras coisas aqui. Depois a gente vai ver teoria dos conjuntos, análise combinatória. Essa parte da matéria, ela vai até semana que vem ou mais uma outra semana, no máximo. Ah, maravilha, então. Depois a gente vai mudar um pouco o assunto, mas é claro que essa base, ela vai se aplicar não só a essa matéria, mas às outras matérias e, por exemplo, circuitos lógicos também. Entendeu? Sim. E eu acredito que o período de você cortar a matéria, acho que já passou, acho que era antes das aulas começarem. A coordenação tá em contato comigo, tô tranquilo. Mas você fez essa matéria onde? Eu fiz ciência da computação. Em ciência da computação, essa matéria é equivalente, né? Você conseguiria aproveitar os créditos não a circuitos digitais, mas a matemática discreta. Sim. Mas eu não passei. Eu também tinha matemática discreta, mas não fiz. Tem que fazer. Isso. Então, ela é equivalente à matemática discreta, mas a circuitos digitais não. Tá? De boa. Falou. Valeu. Então tá, gente. Vou encerrar aqui. E aí é isso. Já eu posto lá no YouTube e é isso.